Isaías capítulo 4. E 7 mulheres naquele dia lançarão mão de um homem, dizendo: Nós comeremos do nosso pão e nos vestiremos do que é nosso. Tão somente queremos ser chamadas pelo teu nome. Tira o nosso opróbrio. Naquele dia o renovo do Senhor será cheio de beleza e de glória, e o fruto da terra excelente e formoso para os que escaparem de Israel. E será que aquele que for deixado em Sião e ficar em Jerusalém será chamado santo, todo aquele que estiver inscrito entre os viventes em Jerusalém. Quando o Senhor lavar a imundícia das filhas de Sião e limpar o sangue de Jerusalém do meio dela, com o espírito de justiça e com o espírito de ardor. E criará o Senhor sobre todo lugar do monte de Sião e sobre as suas assembleias uma nuvem de dia e uma fumaça, e um resplendor de fogo flamejante de noite, porque sobre toda a glória haverá proteção. E haverá um tabernáculo para sombra contra o calor do dia, e para refúgio e esconderijo contra a tempestade e a chuva. Isaías capítulo 5. Agora cantarei ao meu amado o cântico do meu querido a respeito da sua vinha. O meu amado tem uma vinha num outeiro fértil, e cercou-a, e limpando-a das pedras, plantou-a de excelentes vides, e edificou no meio dela uma torre, e também construiu nela um lagar, e esperava que desse uvas boas, porém deu uvas bravas. Agora, pois, ó moradores de Jerusalém e homens de Judá, julgai, vos peço, entre mim e a minha vinha. Que mais se podia fazer a minha vinha que eu lhe não tenha feito? Porque, esperando eu que desse uvas boas, veio a dar uvas bravas? Agora, pois, vos farei saber o que eu hei de fazer à minha vinha. Tirarei a sua sebe, para que sirva de pasto. Derrubarei a sua parede, para que seja pisada, e a tornarei em deserto. Não será podada nem cavada, porém crescerão nelas sarças e espinheiros. E as nuvens darei ordem que não derramem chuva sobre ela. Porque a vinha do Senhor dos Exércitos é a casa de Israel, e os homens de Judá são a planta das suas delícias. E esperou que exercesse juízo, e eis aqui opressão, justiça, e eis aqui clamor. Ai dos que ajuntam casa a casa, reúnem campo a campo, até que não haja mais lugar, e fiquem como únicos moradores no meio da terra. A meus ouvidos, disse o Senhor dos Exércitos, em verdade que muitas casas ficarão desertas, e até as grandes e excelentes 100 moradores, e 10 geiras de vinha não darão mais do que um bato, e um homer de semente não dará mais do que um efa. Ai dos que se levantam pela manhã e seguem a bebedice, e continuam até a noite, até que o vinho os esquente. E harpas e alaúdes, tamboris e gaitas, e vinho há nos seus banquetes, e não olham para a obra do Senhor, nem consideram as obras das suas mãos. Portanto, o meu povo será levado cativo por falta de entendimento, e os seus nobres terão fome, e a sua multidão se secará de sede. Portanto, o inferno grandemente se alargou, e se abriu a sua boca desmesuradamente, e para lá descerão o seu esplendor, e a sua multidão, e a sua pompa, e os que entre eles se alegram. Então o plebeu se abaterá, e o nobre se humilhará, e os olhos dos altivos se humilharão. Porém o Senhor dos Exércitos será exaltado em juízo, e Deus, o Santo, será santificado em justiça. Então os cordeiros pastarão como de costume,
e os estranhos comerão dos lugares devastados pelos gordos. Ai dos que puxam a iniquidade com cordas de vaidade, e o pecado com tirantes de carro. E dizem: avie-se e acabe a sua obra, para que a vejamos, e aproxime-se e venha o conselho do Santo de Israel, para que o conheçamos. Ai dos que ao mal chamam bem, e ao bem mal, que fazem das trevas luz, e da luz trevas, e fazem do amargo doce, e do doce amargo. Ai dos que são sábios a seus próprios olhos, e prudentes diante de si mesmos. Ai dos que são poderosos para beber vinho, e homens de poder para misturar bebida forte, dos que justificam ao ímpio por suborno, e aos justos negam a justiça. Por isso, como a língua de fogo consome a palha, e o restolho se desfaz pela chama, assim será a sua raiz como podridão, e a sua flor se esvaecerá como pó. Porquanto rejeitaram a lei do Senhor dos Exércitos, e desprezaram a palavra do Santo de Israel. Por isso se acendeu a ira do Senhor contra o seu povo, e estendeu a sua mão contra ele, e o feriu, de modo que as montanhas tremeram, e os seus cadáveres se fizeram como lixo no meio das ruas. Contudo, isto não tornou atrás a sua ira, mas a sua mão ainda está estendida. E ele arvorará o estandarte para as nações de longe, e lhes assobiará para que venham desde a extremidade da terra, e eis que virão apressurada e ligeiramente. Não haverá entre eles cansado, nem quem tropece, ninguém tosquenejará nem dormirá. Não se lhe desatará o cinto dos seus lombos, nem se lhe quebrará a correia dos seus sapatos. As suas flechas serão agudas, e todos os seus arcos retesados. Os cascos dos seus cavalos são reputados como pederneiras, e as rodas dos seus carros como redemoinho. O seu rugido será como o do leão, rugirão como filhos de leão. Sim, rugirão e a arrebatarão a presa, e a levarão, e não haverá quem a livre. E bramarão contra eles naquele dia, como o bramido do mar. Então olharão para a terra, e eis que só verão trevas e ânsia, e a luz se escurecerá nos céus. Isaías capítulo 6. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi também ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e a cauda do seu manto enchia o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam os seus rostos, e com 2 cobriam os seus pés, e com 2 voavam, e clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. E os umbrais das portas se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, pois estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Porém, um dos serafins voou para mim, trazendo na sua mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz. E com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que isto tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e expiado o teu pecado. Depois disto ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Então disse ele: vai, e dize a este povo: ouvis de fato e não entendeis, e vedes, em verdade, mas não percebeis. Engorda o coração deste povo, e faz-lhe pesados os ouvidos, e fecha-lhe os olhos, para que ele não veja com os seus olhos, e não ouça com os seus ouvidos,
nem entenda com o seu coração, nem se converta e seja sarado. Então disse eu: Até quando, Senhor? E respondeu: Até que sejam desoladas as cidades e fiquem sem habitantes, e as casas sem moradores, e a terra seja de todo assolada. E o Senhor afaste dela os homens, e no meio da terra seja grande o desamparo. Porém ainda a 10ª parte ficará nela, e tornará a ser pastada, e como o carvalho, e como a azinheira, que depois de se desfolharem, ainda ficam firmes. Assim a santa semente será a firmeza dela.